bem-vindos ao Legalmente Lara. O meu nome é Lara Forte, eu sou advogada, especializada em propriedade intelectual e eu sou a advogada de creators brasileiros. Hoje a gente vai falar sobre a jornada do creator, que eu também estou aqui, dando o meu primeiro passo. Mas o que eu quero trazer para vocês não é a minha experiência pessoal e aqui falar de por que eu decidi criar conteúdo, até porque essa parte eu consigo resumir em uma frase: só sabe quem passa. Então, se eu sou a advogada dos creators, eu precisava entender um pouco mais na pele o que vocês enfrentam aí de dificuldade todos os dias. Mas o que a gente vai tratar hoje é dessa jornada do creator dentro de uma lógica ali de jornada do herói. Estejam legalmente avisados que todos os direitos sobre as imagens e ou personagens presentes em nossos vídeos pertencem aos respectivos titulares de direitos. Nosso uso é exclusivamente para fins educacionais. Esse vídeo tem caráter educativo e de entretenimento e não constitui consulta jurídica de qualquer tipo. Morre uma fada cada vez que você toma uma grande decisão ou assina um contrato sem consultar um advogado. Então o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de jornada do creator. Se você cria conteúdo, se você é artista, cantor, ilustrador, enfim, se você é um profissional criativo que deseja trazer um negócio, fazer essa vivência, se tornar um empreendedor, por mais que muitas vezes essa palavra não ressoe com o seu coração, você quer conquistar a sua autonomia, você quer transparecer no mundo a sua autenticidade, você quer deixar a sua marca. É isso que você quer, certo? Como fazer isso? Então, a gente mapeou dentro dessa estrutura da jornada do herói, como é a jornada do creator. E essa jornada é a base para tudo que a gente vai trabalhar nesse canal. E é por isso que eu queria trazer para vocês já desde o primeiro vídeo, para que vocês entendam qual é a lógica que a gente vai seguir em todos os nossos conteúdos. Então vamos lá. Primeira pergunta. Você quer realmente viver do que você cria? Você está preparado para aproveitar verdadeiramente a oportunidade que a internet dá para os profissionais criativos? Se a resposta for sim, vamos alinhar e descobrir que tipo de herói você é. Você é mais Indiana Jones, desenrolado, criativo, você tá ali, as coisas acontecem, você vai dar um jeito e no final você sente que o resultado foi positivo. Mesmo que você não soubesse assim com precisão o que é que você estava fazendo, você vai desenrolando. Ou será que você é mais James Bond? Um cara preparado, um cara organizado, que antecipa os movimentos, que está ali a par de tudo o que está acontecendo, que planeja detalhadamente cada passo. Vou dar aí 3 segundos para vocês pensarem. Eu aposto que você respondeu Indiana Jones. Por quê? Porque foi feito um censo dos criadores de conteúdo brasileiro e a grande maioria está enfrentando uma rotina de precarização em que você precisa conciliar trabalho formal ali, a rotina do trabalho principal, o paga-contas, e o sonho de criar conteúdo, o sonho de construir ali a sua marca pessoal e de estruturar o seu próprio negócio na internet. Então, meu Indiana Jones, vem comigo que a gente vai ajudar você a chegar ao fim da sua aventura com todo o sucesso que você merece. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a jornada do herói. A jornada do herói, ela é muito estudada por roteiristas, escritores. Por quê? Porque é uma estrutura em que você vai contar uma história, Então, quando a gente fala também de storytelling, muitas vezes a jornada do herói ela é mencionada. E essa é uma jornada estruturada. Em algumas narrativas, ela vai ser bem simples, bem linear aqui, como nesse plano A, que geralmente é o plano que a gente tem na nossa cabeça em relação aos nossos projetos, Pensa assim, eu sou cantor e eu quero viver de cantar. Então, eu preciso gravar uma música, colocar no YouTube, e aí a música vai ficar boa, então ela vai fazer sucesso, e aí eu vou atingir o meu objetivo e vou conseguir viver da minha música. A realidade, infelizmente, ela tá aqui nesse último, porque até quando a gente tenta se organizar e antecipar, como é o caso do plano B, Aqui você até vai vivendo e vai fazendo, e aqui é muito Indiana Jones, às vezes ele chega lá, a vida, ela é confusa, ela é complexa, a gente pode estar avançando e às vezes ter que dar um passo atrás para continuar crescendo. Então, dentro dessa estrutura de jornada do herói, nós percebemos um paralelo muito claro com a jornada do creator no Brasil.
Então, o que é que a gente acredita? A gente acredita que o Creator é o herói da própria história. E por isso mesmo, ele tem certo nível de escolha e de agência de como ele vai avançar nas provações típicas dessa jornada. A jornada do Creator, ela é separada em 3 atos. A gente tem o chamado, né? Essa inquietação. Esse chamado é justamente o que faz você assistir conteúdos como o meu, conteúdos como o da Ana, do Digital Mais Leve, como o conteúdo do Luigi, do Formando Creators, talvez do Johnny Vicari, enfim, vários conteúdos que ensinam você a criar conteúdo, né? E essas pessoas, elas são importantes porque elas ajudam a gente a avançar. Eu, inclusive, também aprendi muito com eles, né? Em relação a essa primeira barreira, a atender esse chamado. Porque eu tinha essa inquietação. Eu sentia que eu tinha algo a falar, que eu tinha algo a comunicar aos creators do Brasil, que o meu trabalho de advogada de creators não podia ficar ali restrita à mesa do meu escritório, aos clientes que chegavam já com problemas que poderiam ter sido evitados se eles tivessem tido acesso ao conhecimento no começo da jornada. Então aqui, quando a gente fala desse chamado, você que está sentindo isso, saiba que é natural e é o começo. O que você precisa é ter determinação e dar esse primeiro passo, atravessar esse limiar e entrar realmente de cabeça na criação de conteúdo ou na vivência do seu trabalho artístico. Mas o que é que acontece quando você cruza esse limiar? Caos. É isso que acontece. E é natural que isso aconteça, afinal você vai estar descobrindo como caminhar nesse novo espaço. Você vai estar entrando em um novo mundo. Você vai estar saindo daquela realidade ali em que você já estava acostumado e já tinha domínio, e você vai entrar em um mundo novo, com algoritmo, com lógicas, com leis, com termos de uso e com plataformas diversas em que você vai ter que se adaptar a essas novas regras. Você vai ter que se educar sobre elas. Você vai ter que fazer escolhas sem ter muita certeza do que é que está acontecendo ali. E isso é geralmente o momento mais sofrido da jornada do Creator. Por quê? Porque esse Creator muitas vezes ele acaba desistindo, seja por falta de suporte, seja por insegurança, às vezes a falta de domínio de ferramentas, mas muitas vezes o que acontece é a falta de uma assessoria especializada para que ele possa tomar essas decisões. Então, às vezes é um contrato que dá errado, às vezes é um agente mal intencionado que você encontra, ou um mentor mal intencionado, né, que vai te encher de falsas promessas e vai acabar te desviando da tua jornada de sucesso. Então, esse caos, ele é um momento muito delicado, muito vulnerável, e é natural que ele seja atravessado. Quando o nosso herói, o nosso creator, consegue atravessar esse caos, aí ele entra no terceiro ato. O terceiro ato é justamente o reino. É o momento de colher os frutos, em que os nossos creators já conseguiram enfrentar todas as provas, todas as dificuldades e os obstáculos do caos, e eles se organizaram o suficiente para que isso realmente seja uma realidade, para que eles possam dizer, eu trabalho com criação de conteúdo. Porém, o que que acontece? Nesse ato, muitas vezes, o creator acaba construindo a própria gaiola dourada. Ele acaba se tornando refém das plataformas e ficando preso ali numa lógica de que ele tem que estar presente o tempo todo, tem que estar criando o tempo todo, tem que estar fazendo live relevante, aparecendo, às vezes acaba se desviando no caminho da polêmica. Enfim, ele acaba preso dentro dessa própria lógica da criação de conteúdo, em que você tem que criar muito, em que você tem que criar sempre. O que é que a gente oferece como alternativa? Um modelo estruturado em que você vai transformar essa criatividade, vai transformar essa jornada trabalhando em uma transformação pessoal, em que você vai sair dessa lógica de simplesmente criar um canal de audiência e você vai construir um negócio, você vai construir o seu empreendimento, você vai ser um empreendedor, né, na criação de conteúdo. E esse modelo de negócio vai ser o principal assunto que a gente vai tratar aqui no Legalmente Lara,
para que você construa sua marca pessoal, construa sua audiência, crie o seu reino na criação de conteúdo, mas para que, principalmente, tudo isso seja legalmente seu. Quais são os obstáculos? O principal obstáculo que o creator enfrenta no avanço da sua jornada é justamente o dragão da precarização. São os relacionamentos ali que você vai fazendo de parceria, às vezes de publi, em que você não tem um contrato. São os acordos que você aceita, as collabs que você aceita e que não tem prazo e que continuam vinculando a sua imagem por tempo indeterminado. São os termos de uso das plataformas em que que eles mudam e às vezes você não consegue compreender ou até não tem tempo de ler aquele termo de uso gigantesco e você acaba levando um strike, uma desmonetização, um shadow ban do canal porque você não cumpriu algum regramento específico. Às vezes você não tem uma consistência, uma previsibilidade de renda porque você trabalha em um regime em que os seus números e o seu engajamento acabam tendo um impacto muito direto em relação à renda que você vai fazer daquilo. Isso prejudica muito a saúde psicológica do criador de conteúdo. E aí a gente vê vários vídeos, né? Aqui, acho que em 2025 a gente viu muito conteúdo trazendo esse relato de gente desistindo da criação de conteúdo, voltando para o CLT, de gente querendo se organizar para pressionar as agências e pressionar as empresas por melhores condições, né? Por contratos que paguem melhor em relação às publis, em relação ao marketing de influência. E o que eu tenho para dizer a vocês, gente, é que, infelizmente, essa decisão individual de eu não vou aceitar essa proposta porque o prazo é muito curto e isso é uma falta de respeito com o trabalho do criador de conteúdo, infelizmente, essa abordagem é muito parecida com o boicote do consumidor. Ela tem muito pouco impacto real. O que vai acontecer, na verdade, é que você vai dizer não e outra pessoa vai dizer sim. Então, o que é que a gente propõe? A gente propõe que você não tente matar o dragão. A maioria dos criadores de conteúdo que a gente vê que está em uma situação em que ele percebe essa precarização e ele se sente ali ameaçado pela precarização, a reação que ele tem é de querer lutar, de querer enfrentar, de querer fazer ali uma organização para que isso não seja mais possível. Ele tenta de todos os modos resistir e reagir ao que ele enxerga ali diante dele. Porém, o que a gente não sabe, e por que a gente não sabe, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, os temas relacionados à parte mais jurídica, mais estrutural do empreendedorismo, da propriedade intelectual, do direito empresarial, são temas que são muito distantes do nosso cotidiano. Então, são temas difíceis, são temas chatos, e a gente acaba ali focando na execução e pensando assim, se der um problema, eu vou resolver depois. Aí o que acontece? Quando o problema vem, a gente é obrigado a atacar, a resistir, a lutar com esse dragão. Qual é a nossa proposta aqui no Legalmente Lara? A nossa proposta é que você aprenda a treinar o seu dragão, que você domine e compreenda a estrutura dessa precarização, e aí você vai conseguir montar nas costas do dragão e avançar na sua jornada de criação de conteúdo. A gente não está aqui para empurrar um monte de não goela abaixo e dizer que você está fazendo tudo errado. A gente está aqui para te dar clareza, para que você compreenda o que está acontecendo, quais são as partes e os passos e os pontos críticos dessa jornada, e aí você consegue tomar decisões que vão impactar e vão te ajudar a não só ter um trabalho na criação de conteúdo, mas ter principalmente um negócio na criação de conteúdo. Um negócio rentável, um negócio previsível, um negócio que você vai poder vender se você cansar, um negócio que você vai poder deixar para os seus filhos, que você vai poder ter realmente a construção de um patrimônio criativo e não só de um trabalho criativo. Esse é o propósito do Legalmente Lara. Esse é o meu propósito, porque eu, enquanto advogada de propriedade intelectual, enquanto advogada de creators, fico muito, muito, muito aflita quando eu vejo a criatividade que a gente tem, o volume, a riqueza que a gente tem humana aqui no nosso país, sendo muitas vezes desperdiçada por simples falta de orientação.
E aí entra o que eu falei no começo, né? Esse canal é o começo da minha jornada na criação de conteúdo, porque eu acredito que, sim, tem muita gente bacana ensinando vocês a criar conteúdo. Sim, tem muita gente bacana ensinando vocês as questões técnicas de equipamento, de algoritmo, de engajamento, de storytelling, mas a gente precisa de uma profissionalização da criação de conteúdo. A gente precisa de estruturação, a gente precisa de modelo de negócio. A gente precisa encarar essa oportunidade da internet com os olhos de um empreendedor, com os olhos de alguém que está construindo algo, construindo a sua própria independência, construindo a sua jornada para atingir um patamar de sucesso que permita que você tenha controle, autonomia e paz de espírito. Muito obrigada se você ficou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal para mais vídeos sobre esse assunto. O meu nome é Lara Forte, eu sou advogada de Creators, especializada em propriedade intelectual, e nesse canal a gente vai falar de marca registrada, de branding, de estrutura jurídica para a criação de negócios digitais. Até a próxima!